No livro de Mateus, e hoje nós vamos falar de um texto que, diferente dos demais, que algumas vezes eu venho aqui e eu falo, puxa, esse texto ele é bem complicado. Hoje esse texto não é complicado. A complexidade desse texto está na aplicação e não no entendimento. É daqueles textos que você lê e rapidamente você entende. Mas o que nós não conseguimos compreender é a aplicação, a complexidade, a profundidade que esse texto requer para a nossa vida. Então, o desafio hoje, eu diria que ele é até um pouco mais pesado. Porque quando a gente tem um texto na Bíblia, que a gente abre, a gente lê e não entende, qual que é o desafio? É a gente buscar. A gente fez aqui no estudo, né, um ensaio de como é que a gente faz para buscar entendimento bíblico. Então você vai fazer questões para a Bíblia. Você vai perguntar quem escreveu, quando, né, em que contexto, para quem. E a gente vai caçando, né, respostas para entender aquele texto que a gente não compreendeu bem. Mas uma vez que a gente faz isso, aí a gente consegue identificar se a aplicação, que o objetivo de toda leitura bíblica, de todo entendimento bíblico deve ser a aplicação para a nossa vida pessoal, né? Antes para a nossa vida pessoal, depois para a vida das pessoas próximas. A gente, uma vez que entendeu o texto, a gente faz essa aplicação. E essa aplicação, muitas vezes, ela pode ser complicada, ou ela pode ser fácil. Você fala, puxa vida, eu estava errado nisso, eu posso mudar, não está difícil. Não está difícil, eu acho que se eu mudar aqui minha atitude ali, outra aqui, eu vou conseguir. Mas há aplicações que realmente mexem com a gente. E na semana passada nós falamos de um tema, né, com o pastor Wellington, convidado, né, da igreja de São José, e que nos abençoa com uma mensagem sobre perdão. Obrigado, irmão. E que é uma mensagem, é um texto pouco pregado nas igrejas. É um texto que, assim, até então eu não havia participado de nenhum culto sobre esse texto, né? Porque vai falar sobre disciplina. E falar de disciplina para a igreja é sempre um tema espinhoso. E não fala só de disciplina, né? A gente viu que fala sobre arrependimento, sobre perdão, sobre passos que nós devemos dar como igreja, como irmãos, para que a gente cresça em comunidade. Então o desafio não é pequeno. A aplicação, ela não é tão simples como nós entendemos. E nós vimos na semana passada que Jesus, ele aponta a forma, e Jesus em sua sabedoria, na sua revelação do próprio Deus aqui encarnado, ele mostra para nós a forma que nós devemos lidar com o nosso irmão em comunidade, e que uma vez que a gente segue esses passos e aplica isso na nossa vida em comunidade, a gente consegue obter ligação ou validação, legitimidade do que Deus requer. Ou seja, Deus está falando para nós, faça o passo a passo, siga esse procedimento, porque eu vou validar isso no céu. Então, quando a gente lê no texto de Mateus 18, e se os irmãos quiserem já abrir no livro de Mateus, capítulo 18, nós vamos fazer a nossa reflexão em cima de Mateus 18, 21 a 35, mas eu só estou voltando aqui o contexto para a gente ficar bem posicionado juntos aqui. Mateus 18, quando
ali a partir do verso 15, Jesus ele trata, né, dizendo: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, né? Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo em busca do quê? Em busca do perdão. O objetivo aqui é mostrar que há uma forma da parte de Deus que Ele nos entregou para que a igreja tenha comunhão saudável. E esse é o primeiro passo, porque depois na sequência a gente já sabe o que é. Pô, se ele não se arrepender, você tem que chamar 2 testemunhas. Se o seu irmão não se arrepender ainda, que tenha chamado 2 testemunhas, conversado com ele, ajudado ele, discipulado ele naquela situação. E nós não estamos falando de situações banais, nós estamos falando de situações sérias, que ferem a santidade e a pureza da igreja. Não é qualquer assuntinho, né, corriqueiro. Ah, meu irmão pisou no meu pé. Não, são situações mais graves que envolvem a rotina, a dinâmica da igreja, que pode ferir a santidade e a pureza da igreja. Então você precisa ter esse passo, vai lá, conversa com seu irmão. Você ama seu irmão? Chama ele, conversa com ele. Fala: puxa, irmão, está me incomodando essa situação, e eu estou vendo que você está caminhando para uma situação mais perigosa e vai ser complicado. Tenta ganhar seu irmão, tenta extrair o perdão dele. Não deu? Chama 2 testemunhas e vai com ele de novo. Irmão, estou aqui de novo agora com eles, para a gente tentar resolver e te ajudar nisso. Não deu? Entrega para a igreja. E aí a liderança da igreja vai expor a situação, dizendo: olha, esse irmão precisa de ajuda, da nossa contribuição, da nossa ajuda, papapá. Qual é o tempo que isso vai acontecer? Não existe um tempo exato. Pode durar meses, pode durar horas, mas é necessário que se faça. E diante disso, qual é a promessa do Senhor Jesus para nós? É de que nessa situação, diante desse cenário, desse assunto disciplinar, ganhar o irmão, perdão, diante desse assunto, haverá uma ligação entre céu e terra. A questão aqui não é que a gente vai pegar esse texto, esses versos e vai dizer: olha só, irmão, vamos orar aqui juntos, eu e você, ou eu e você e mais 2, e nós vamos orar agora para a conquista financeira, vamos ser bem sucedidos, vamos orar ao Senhor, vamos ligar isso na terra, porque o Senhor vai ligar no céu, está escrito, não está escrito isso aí? A gente leu. Não é isso. Não, o assunto aqui é disciplina, é busca de perdão, é arrependimento. A gente não pode tirar do contexto. E aí então chegamos no nosso texto. E o nosso texto de hoje, a gente vai falar sobre perdão mais uma vez. Mas a gente vai refletir sobre esse assunto que muitas vezes dói em nós. Dói. E dói porque mexe com o nosso ego. Talvez aqui, eu vou fazer uma comparação aqui, mas ela não é unânime, né? Normalmente o homem, ele perdoa um pouco mais rápido, não é? Ele não, tá bom, parece que tem um botãozinho de liga e desliga, né? Ele fala: tá bom, apertou, agora você vai perdoar. Aperta o botão, né? Perdoa. Agora, só que assim, quando você não aperta, ele não perdoa. A mulher, parece que aquele botão é temporizado. Você aperta e entra em processo de perdão. E aí, a partir de então, você tem que ir devagar, né? E aí, você me perdoou? Não, tá, estou perdoando. Estou perdoando, né? A resposta é difícil vir assim: não, está perdoado, de imediato, rápido. Estou perdoando. Só que tem algo sério nisso tudo, porque nós oramos a
assim. Esse é um trecho de uma oração que o Senhor nos ensinou. É o trecho de oração aonde a gente fala para o Senhor: Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Só que quando a gente faz essa afirmação para o Senhor, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu, quando jogava futebol mais intensamente, hoje já não jogo mais, o time tinha um costume, né, nos campeonatos principalmente, de se juntar lá todo mundo, independente de religião, tal, todo mundo fazia essa oração. E assim, a gente se juntava, fazia aquela oração, e assim, com muita força, né? Porque você não podia orar devagarzinho, assim, senão dava a impressão que o time já entrava perdendo, então tinha que gritar mesmo, né? Aquela coisa. E aí a gente orava: perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E entrava em campo já pisando no pé do adversário, já xingando o juiz. Quer dizer, a aplicação desse perdoa-nos, assim como nós perdoamos, ela não é simples. E hoje nós vamos falar exatamente desse desafio que eu e você temos, mas que é uma característica daqueles que detêm a fé do Senhor. E se nós temos muita dificuldade nisso, nós precisamos rever a nossa confissão de fé. Amém? Vamos orar? Antes de fazermos a leitura. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a Tua santa palavra mais uma vez nos ensina algo rico, precioso, um tesouro que o Senhor nos entrega mais uma vez, para que a nossa vida seja transformada, para que aquele assunto que muitas vezes nós corremos, que é o perdão, que ele seja de alguma forma desenvolvido, evoluído na nossa mente, no nosso coração, para que a gente obtenha do Senhor o seu caráter, obtenha do Senhor a sua semelhança, e obtenha do Senhor o ganho que se tem ao termos a consciência e a ação de perdoarmos uns aos outros. Nos ajude, Pai, nos ajude no entendimento dessa Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Mateus 18, dos versos 21 ao 35, eu vou ler, os irmãos me acompanham. Aqui na minha Bíblia diz aqui a parábola do servo impiedoso. Verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei.
Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. 3 coisas são inevitáveis na nossa vida: a morte, o pecado, e que você vai sofrer com o pecado de outro. É inevitável que a gente passe por isso. Alguém vai te fazer sofrer por conta do pecado. E é dentro desse aspecto do pecado é que se faz necessário entender sobre o perdão. Porque se é algo inevitável, vai acontecer, você queira ou não, nós precisamos saber lidar com isso. Com a morte, com o pecado, e com o sofrimento do pecado alheio, daqueles que estão à nossa volta. E a recomendação é: perdoe. Mas não me parece tão simples assim, né? Não é da nossa natureza aceitar o perdão, ou perdoar, ou buscar o perdão, ou seguir aqueles passos com o objetivo de ganhar o irmão no arrependimento. Não é da nossa natureza. Nós somos inclinados para outro lado, não para essa busca, justamente pelo pecado. E absolutamente tudo que a gente vive aqui, acontece numa dinâmica em que Deus colocou justamente para nos livrar do pecado. E qual foi o instrumento que Deus usou dentro desse cenário pecaminoso no qual nós vivemos? O perdão. O perdão da parte dele. E dentro disso é o perdão, que é o material que nós carregamos, que fornece a verdadeira piedade, a verdadeira misericórdia, a verdadeira santidade. É nela que reside o perdão. E no livro de 1 João diz: se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos. É isso que diz lá. E diz que a verdade não está em nós. Mas ele diz ainda que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. É esse o nosso Deus. É assim que Ele olha para a nossa falta de perdão. E foi assim que Ele nos ensinou a orar. Não foi? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou numa outra melhor versão, para entendermos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos as pessoas que nos ofenderam, ou que nos ofendem. Nós precisamos compreender esse fato do perdão. Mas, diante desse cenário de vida em pecado, necessidade de arrependimento, necessidade de perdão, o que a gente pode aprender com esse texto? E eu quero pensar aqui com os irmãos, 3 pontos de reflexão importantes, indispensáveis, para a gente caminhar rumo a essa vida que busca perdão, que perdoa. E o primeiro ponto é: o perdão do Senhor não tem limites. O perdão do Senhor não tem limites, e isso exige ser grato. Nós precisamos ser gratos. E eu vou explicar porque nós precisamos ser gratos. Quando Jesus ele faz esse apontamento sobre a pergunta de Pedro, então nós temos aqui Pedro, mais uma vez Pedro, olha aí, falastrão, né? Ô Pedro, sempre tomando a frente, falando, né Pedrinho? Pedro sempre tomava a frente de todo mundo ali, dos discípulos, e se antecipava e fazia alguma pergunta. E agora ele faz mais uma. Mas a pergunta de Pedro é interessante. Porque ele não faz uma pergunta aleatória, assim, ele tinha um motivo para perguntar. Era da cultura judaica que se fornecesse ao menos 3 perdões. Era assim que eles lidavam com o perdão. Então tinha alguns rabinos, né, que desde criança já ensinava sobre o perdão, mas para eles tinha um limite. Então você falhou uma vez, vai ser perdoado, falhou 2, vai ser perdoado, falhou 3, você vai ser perdoado, a 4ª esquece, não vai ser perdoado. Era assim. Só que Pedro, em sua generosidade, humanamente, desculpe, irmão. Humanamente falando, Pedro, na sua natureza humana ali, ele dobra a aposta. E ele fala: pô, se a cultura judaica diz que nós devemos perdoar 3 vezes, eu vou chutar 7. Porque 7 também carregava a simbologia do número perfeito. E Pedro faz essa aposta: Jesus, nós devemos perdoar 7 vezes? Talvez até, olha, a bondade de Pedro, né? E Jesus surpreende mais uma vez. Jesus surpreende respondendo: não até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E por que Jesus fala isso? Porque Jesus está querendo demonstrar aqui que o perdão dele não tem limites. Mas havia um contraponto sobre esse ensino de Jesus. Ele tinha como base a vida de Lameque. Olha só, como o Antigo Testamento está sempre entrelaçando com o Novo Testamento. Nada é vazio, nada é aleatório, tudo está amarrado. E Jesus tinha como base, então, o vingador Lameque, em Gênesis 4. Porque lá em Gênesis 4 nós temos essa figura chamada Lameque, que vem da linhagem de Caim, que matou seu irmão Abel. E esse homem chega para suas mulheres e fala: olha só, minhas esposas, eu matei um homem e me vinguei de outro. E ele começou a contar a elas que ele havia se vingado e matado. E aí ele também de alguma forma presunçosa ali, ele diz: olha, e se Deus prometeu a Caim, que ainda que Caim, se alguém matasse Caim por ter matado Abel, Deus faria justiça 7 vezes mais. Mas esse homem chamado Lameque, ele diz que com ele seria 70 vezes 7. Algumas versões não vai trazer os 70 vezes 7.
Isso é um entendimento da linguagem da original, no hebraico, mas o entendimento é justamente esse, de que a sua vingança, Lameque queria dizer, que a sua vingança não teria limitação, que Deus o perdoaria, não o amaldiçoaria, no sentido de tirar-lhe a vida, ou de lhe punir, por conta de sua vingança. A que ponto chegou a presunção desse homem chamado Lameque? Então Jesus pega isso, fala, olha, se nós temos como referência esse homem impiedoso, vingativo, ilimitado na sua vingança, hoje, na graça de Deus, nós temos essa orientação, o perdão ilimitado. Não tem limites para o perdão. E nós temos 2 tipos de perdão. A Bíblia vai nos ensinar 2 tipos de perdão. O perdão judicial. O que é o perdão judicial? O perdão judicial é aquele da parte de Deus. Ele se fez justiça por nós. É Ele quem pagou as nossas dívidas de uma vez por todas. E é interessante quando a gente pensa nesse perdão judicial, porque isso nos traz a responsabilidade eterna de sermos gratos a Ele. E é por isso que o primeiro ponto é esse. O perdão do Senhor não tem limites, mas isso exige de nós gratidão. Gratidão eterna, profunda, reverência. Porque da parte de Deus, da parte do perdão judicial de Deus, onde Ele tira dos arquivos o nosso crime, Ele olha para aquele arquivo e fala lá, teu a pasta do Renan lá, peraí, joga no mar do esquecimento, rasga. Já não há mais condenação sobre o meu e o teu crime. Esse é o perdão judicial. É o perdão onde apaga a nossa dívida impagável. Eu e você não teríamos como pagar essa dívida. Mas nesse perdão judicial da parte de Deus, Ele paga, elimina, exclui, tira do SPC dos pecados a nossa dívida. E este é o motivo, a razão pelo qual eu e você, nada, nem ninguém, pode nos separar do amor dele. É assim que Paulo nos orienta lá em Romanos 8, nos dizendo, nada nos separa do amor de Deus, nada, nada, não é dívida nenhuma, não é pecado nenhum, mas há um outro perdão, que é o perdão paterno, que quem é pai, quem é mãe vai saber do que eu estou falando, que é aquele perdão, que você olha para o seu filho aprontando e você fala, puxa vida, eu não acredito, eu vou ter que corrigi-lo, e aí ele vem, todo ali, arrependido, ou com remorso, muitas vezes até arrependido mesmo, e te pede perdão. E o que você faz? Como um pai, como mãe? Você perdoa seu filho rapidamente. Mas isso não quer dizer que você o livra das consequências daquele pecado. E pode ser que algumas situações vai demorar para as consequências daquilo que ele fez passe. Mas você já o perdoou. Mas as consequências daquilo, ele vai carregar. E ele precisa carregar. E é assim que Deus olha para nós como um pai bondoso, amoroso, que judicialmente pagou o nosso pecado, nos perdoou, mas que agora como um pai, em sua paternidade, Ele olha para nós e diz, há consequências, meu filho.
há consequências. E quando a gente lê o texto da ceia, isso fica muito evidente, porque ele fala para nós: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até morrem, por conta do pecado. O pecado que nos afasta de ter uma vida grata, de aproveitar as benesses que nós temos com o Senhor, mas nos afasta aqui momentaneamente, porque não nos condena, mas nos afasta, nos tira privilégios de ter uma vida em comunhão, de um relacionamento com Deus. É esse amor paternal que o autor de Hebreus mostra para nós, dizendo: pois o Senhor disciplina quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Ele disciplina quem Ele ama. Sabe qual é o problema? Porque se nós estivermos pecando, errando a todo tempo, mas estamos nos dando bem, isso é motivo de preocupação. Porque se em todo pecado que nós cometermos der certo, a primeira questão que nós devemos fazer é: será que por não sermos disciplinados pelo Pai, somos de fato filho dele? Por que o ímpio cresce? Por que o ímpio prospera? Mesmo na sua vida de corrupção, mesmo na sua iniquidade, por que ele prospera? E muitas vezes o crente fica se perguntando: puxa vida, eu levo minha vida tão certinha e tanta dificuldade. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E nós deveríamos ser gratos por isso. Por isso esse é o primeiro ponto. O perdão do Senhor não tem limites, mas isso exige de nós sermos gratos a Ele. Um resumo disso que eu falei aqui está lá em Salmos 89, 31 e 33. Lá diz: se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. O ato de Deus pagar a nossa dívida é um ato de fidelidade. Ali reside a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não reside em nos dar coisas. Não existe fidelidade nisso. Deus não é fiel por te dar algo, seja lá o que for. A fidelidade de Deus reside nisso, de jamais desistir de te entregar a salvação eterna, de te livrar da condenação pelos nossos pecados. Aí reside a fidelidade de Deus. Tudo mais é bondade de Deus. Tudo que ganhamos, tudo que temos, imerecidamente, reside na bondade, não na fidelidade. É importante a gente distinguir isso. Segundo ponto. Verso 27, diz que o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ok? O Senhor, e agora a ilustração aqui, essa parábola é justamente para ilustrar a nós diante do Senhor. Ele cancelou as nossas dívidas e nos deixou ir. Mas e agora? Ele cancelou a tua dívida. E ele disse: vai. E agora o que fazer? Agora nós podemos pensar no segundo ponto. E o segundo ponto é que o perdão do Senhor é extenso.
Ilimitado é uma coisa, né? Então você erra, perdoa, erra, perdoa, erra, perdoa, erra, perdoa, perdoa. Mas a extensão do perdão do Senhor quer dizer que ela é muito extensa. Ela abrange uma multidão de pecados. O mais simples ao mais profundo, aquele pecado que você fala, não acredito que Deus perdoa esse tipo de pecado. Aquele pecado que você abre o Jornal Nacional e está falando lá daquele miserável, lá você fala, meu Deus, Deus derrama, joga um raio nele. E aí, é essa extensão do perdão do Senhor, a abrangência desse perdão, onde ele alcança. O perdão do Senhor é extenso, mas aí tem o mas, mais uma vez. Se o primeiro mas exige sermos gratos, o segundo aqui é que ele é extenso, mas isso exige cuidado. Cuidado. Cuidado, tem sempre uma ponderação. E olhando para esse texto, como eu disse, a parábola, ela tem esse objetivo de quê? De trazer ilustração, mostrando para mim e para você a nossa relação com Deus. E algum fato cotidiano deles lá. Então Jesus trazia alguns acontecimentos históricos, geográficos nas parábolas para ilustrar a nossa relação com Deus. E quando a gente olha para esse texto, a gente deve lembrar que a gente pode ser muito, muito, muito semelhante a este servo. Nós somos iguais a este servo, que chega diante da presença do Senhor, com uma dívida impagável. Olha o verso 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Uma dívida impagável. Possivelmente um servo do alto escalão, que fazia a cobrança dos impostos, e que, de alguma forma, adquiriu uma dívida, praticamente, ele não pagaria em sua vida. E talvez a sua próxima geração não pagaria. Mas este Senhor o perdoa. Agora, pensando em mim e você, certamente é assim que nós estamos diante do Senhor. Nossa relação com o Senhor é essa. Devedores diante do Senhor, que perdoa as nossas dívidas. Mas olhando para esse texto, ainda, nos versos 25 e 26, nós temos esse servo chegando diante do Senhor, implorando perdão, e de alguma forma achando que ele consegue pagar essa dívida. Olha o que o texto diz. Verso 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Esse servo ou era maluco, ou era mentiroso, e é muitas vezes assim que nós lidamos com o Senhor, quando nós de alguma forma queremos dizer a Ele, Senhor, eu posso pagar a minha dívida. Tenha paciência comigo, Senhor, eu consigo pagar essa dívida. Eu vou pagar alguma penitência, né? Não tem umas religiões que faz isso? Eu vou pagar penitência, eu vou, Senhor, é o seguinte, na próxima romaria, eu vou sair na Dutra e vou de joelhos até a sua casa, porque eu preciso pagar esse benefício que o Senhor me deu. Ou então, Senhor, olha, eu me arrependo do que eu fiz, e de alguma forma eu vou pagar agora, sendo assíduo, domingo a domingo na igreja. Ou então a partir de agora eu começo a dar a contribuição na igreja. Senhor, agora eu vou fazer visita
para o meu irmão. Irmãos, tudo isso é muito bom, tudo isso é legítimo, mas se a sua intenção, se a motivação do seu coração é de que você está pagando algo para Deus, esquece. Para. Não faça isso. A sua dívida foi paga. O que devemos fazer agora, em ação, é pura gratidão, em honra e louvor ao Senhor. E exige cuidado, porque pode ser que nós somos como este servo que no verso 28 sufoca aquele a quem deve para nós. Esse mundo está cada vez mais complicado nas relações. E não falta muito para que a gente realmente faça o próximo, aquele que de alguma forma pisou no nosso pé, ficou devendo algo. Nós somos muitas vezes impiedosos. Nós andamos à beira do abismo de causar sufocamento nos outros. E no verso 29, nós podemos ser como este servo, que não só sufoca, pressionando aquele a quem tem dívida conosco, mas também nós podemos agir cruelmente, punindo, fazendo justiça. É isso que pode, é isso que o nosso coração é inclinado a fazer com as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 17, dos versos 1 ao 5, Jesus ele diz assim a seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Olha aí, é inevitável que eu e você tenhamos esses tropeços. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. E a orientação de Jesus é no verso 3, tomem cuidado. O perdão do Senhor é extenso, mas tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, olha aí, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mas se pecar contra você, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. E sabe qual foi a resposta dos apóstolos diante disso? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Irmãos, o perdão do Senhor é extenso, mas ele exige cuidado. Exige cuidado entre eu e você, na nossa relação. Exige cuidado com o nosso conhecimento bíblico, com a nossa aplicação em querer conhecer essa palavra. Exige cuidado com as nossas palavras. Devemos ser zelosos com a forma com que falamos. E exige cuidado com as motivações do nosso coração. O que tem motivado o nosso coração? E a ausência desses cuidados, dentro de um processo de perdão, é puro reflexo de falta de fé. Foi essa a resposta dos apóstolos para o Senhor. Quando o Senhor fala, se pecarem contra você 7 vezes no dia, ele responde, vocês têm que perdoar. E a resposta dos apóstolos foi, Senhor, nos dê fé, aumenta a nossa fé. E isso aponta para o último ponto. O perdão do Senhor
não tem limites e extensão, mas isso exige temor. Temor. E olha o verso 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Essa pergunta pode ser muito bem aplicada do Senhor para mim e para você. Pensa, quantas vezes você não agiu com misericórdia? Quantas vezes você deixou de perdoar? Quantas vezes você demorou para perdoar? Agora imagine o Senhor perguntando para você: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Cadê o temor? Perdoar é deixar a vingança de lado. Perdoar é deixar a vingança de lado. Ao passo que não perdoar é andar nesse caminho da vingança, nessa esteira da vingança. O resultado último, final, daqueles que não perdoam, é se vingar. Não há outra resposta para a falta de perdão, senão a vingança. Vai ser o resultado. A orientação bíblica é sempre, e aí nas palavras de Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, dos versos 26 a 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O perdão tem que ser rápido, ligeiro. O sentido aqui de a sua ira antes que o sol se ponha, Jesus quer dizer, Paulo quer dizer, olha, perdoem rápido, sejam ligeiros, para chegar no entendimento, para que haja de fato esse arrependimento, o perdão. Não perdoar não é só deixar de fazer um ato, eu deixei só de perdoar, está tudo bem. Antes, é um ato de crueldade. É um ato cruel. E por isso a pergunta que fica para mim e para você é: quem você deve perdoar hoje ainda? Quem? Agora. Quem você deve começar esse processo de busca de perdão? É no perdão que reside uma das maiores virtudes humanas. Você pode ser a pessoa que sai na rua dando roupa, comida, e faz um monte de situação e ajuda todo mundo. Mas se em você não reside essa virtude do perdão, a Bíblia diz que você não tem parte com o Senhor. É muito sério. É sério porque o perdão reflete o caráter de Deus. É sério porque no perdoar nós exalamos a semelhança do Senhor. E é no perdão que reside a unidade. Uma casa que não tem perdão, não existe unidade. Uma igreja que não reside o perdão, não existe unidade. E o Senhor nos chama para uma unidade. O Senhor nunca chamou ninguém para viver sozinho. Sempre Ele nos chamou para uma relação interpessoal.
em comunidade, juntos. Quer ter uma vida de perdão? Então devemos ser gratos. Devemos tomar muito cuidado. E devemos ter muito temor ao Senhor. É assim que Ele nos ensina. Que a gente consiga fazer essa oração com uma reflexão profunda sobre o que ela significa. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado a quem nos ofende. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pelo teu perdão, Pai, que nos alcançou, pela tua justiça imputada a nós, que nos tira da condenação, que nos dá a oportunidade de termos uma vida agora, refletindo o seu caráter, a sua semelhança. Pai, e aqueles, Deus, que nós não conseguimos perdoar, aqueles a quem nós temos dificuldade de perdoar, aqueles a quem, ó Deus, de alguma forma tem nos incomodado, nos ajude a sermos leais, fiéis ao Senhor, para que busquemos o perdão, o arrependimento, para que ganhemos o nosso irmão, para que ganhemos aquele a quem amamos. Nos ajude, Pai, nesse processo de perdão para as nossas vidas, para que haja unidade na nossa casa, para que haja unidade na nossa igreja, para que haja unidade nos nossos relacionamentos de amizade. Nos ajude a perdoar, Senhor. Nos ajude a sermos justos como o Senhor, pois precisamos, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.